Você já ouviu alguém dizer que certos nomes não devem ser chamados depois que o sol se esconde? Porque às vezes, quem atende não é mais a pessoa que você conheceu. Meu nome é Yolanda, e antes de você continuar ouvindo isso aqui, deixo te avisar. Algumas histórias só deveriam ser contadas de dia. A minha não é uma delas. A minha aconteceu no escuro, e é no escuro que ela vive até hoje. Eu sou casada com Horácio e mãe de 2 filhos já adultos. Mas o que eu vou contar aconteceu quando eu ainda era jovem, vivendo num povoado afastado na região de Peruíbe, em São Paulo, numa estradinha cercada de mato e silêncio. Naquela época, Horácio trabalhava como zelador de um prédio antigo da prefeitura. E nos fins de semana, ele dormia lá para vigiar o lugar. Eu nunca gostei de ficar sozinha, então nessas noites sempre ia dormir na casa da minha irmã Olga. Medo, eu já tinha. Pesadelos, eu já conhecia. Mas nada, absolutamente nada, chegou perto do que vivemos na quaresma daquele ano. No meu povoado morava uma mulher que todos chamavam de Tia Lúcia. Ela não era minha tia, nem parente de ninguém. Era o tipo de apelido que o povo coloca quando não quer usar o nome verdadeiro. Uma mulher que envelheceu sozinha, cercada de histórias que ninguém confirmava, mas todo mundo repetia. E foi exatamente por causa dela que tudo começou a desandar. Naquela noite, a primeira de muitas, Horácio voltou estranho do trabalho. Calado, pálido, com um olhar que parecia fugir de alguma coisa na estrada. Quando me deitou ao lado dele, respirou fundo e disse: Yolanda, eu vi a tia Lúcia. Mas não era como antes. Ela estava diferente. E o pior é que a noite estava só começando. Tia Lúcia sempre foi uma presença estranha no povoado. Não aparecia em festa, missa, feira, nada. Vivia numa casinha afastada, quase escondida atrás de um corredor de mato que parecia nunca ver o sol. As portas estavam sempre trancadas, as janelas sempre fechadas, como se aquilo respirasse outro ar, mais pesado, mais velho. Minha mãe dizia que quando era jovem, Lúcia tinha sido uma moça bonita, de cabelo escuro e cheio, daquelas que todo rapaz da comunidade olhava 2 vezes. Ela namorou por anos um rapaz que todo mundo jurava que ia ser o marido dela. Só que um dia ele viajou para estudar e voltou padre. Ninguém esqueceu o dia em que Lúcia ficou sabendo. Dizem que ela desmaiou no terreiro de casa e, quando acordou, se trancou por semanas. Depois disso, nunca mais foi a mesma. Nem por fora, nem por dentro. O povo é cruel quando quer ser. Sempre que ela passava, alguns se calavam para olhar e outros riam pelas costas. Ela, porém, não reagia. Caminhava sempre de cabeça baixa, como alguém que carrega um peso que não pertence a este mundo. Com os anos, ficou velha, amarga, silenciosa. E o pior, parecia que o tempo não entrava na casa dela. Eu mesma, quando passava pela frente, sentia um arrepio. O mato, as paredes, as portas, tudo tinha um ar de abandono que não era natural. Como se aquilo fosse uma coisa viva que observava quem se aproximava. Mas, apesar de tudo, eu sentia pena dela. Até aquela noite. Quando Horácio disse que viu tia Lúcia sozinha na estrada escura, caminhando como quem não sente medo de nada, eu não consegui tirar uma pergunta da cabeça. O que faria uma mulher sozinha, àquela hora, naquele lugar onde ninguém caminha depois que a lua some? Na hora, não pensei em nada sobrenatural, mas aquilo foi só o primeiro aveso. Quando minha gravidez avançou, decidi passar os últimos meses na casa dos meus pais, que ficava num lugar ainda mais isolado, no final de uma estradinha de terra. Era um lugar de paz durante o dia,
Mas à noite, até o silêncio parecia respirar fundo. Horácio passava lá depois do trabalho, dormia comigo e voltava cedo para abrir o prédio onde era zelador. Só que naquela noite, ele chegou diferente. Calado demais, tenso demais. Tirou a roupa, tomou banho sem falar nada, comeu em silêncio e se deitou virado para a parede. Quando virei para perguntar o que estava acontecendo, ele suspirou como quem não queria dizer, mas precisava. Yolanda, eu vi a tia Lúcia. Ele murmurou. Tava no meio da estrada, parada, como se estivesse me esperando. Senti um arrepio que não tinha a ver com gravidez. Aquela estrada era escura, sem poste, sem casa por perto, só mato e vento. Não tinha por que alguém estar ali, menos ainda uma mulher velha e sozinha. E você falou com ela? Perguntei. Horácio engoliu seco. Não, só passei. Mas, quando olhei pelo espelho, ela ainda estava lá, parada, do mesmo jeito. Eu tentei me convencer de que podia ser apenas uma coincidência. Talvez tia Lúcia tivesse ido visitar alguém, ou ido pegar água, ou sei lá, qualquer coisa. Mas algo dentro de mim, aquele instinto que só acorda quando o perigo está muito perto, dizia que não era isso. Dormir foi quase impossível. Eu virava de um lado para o outro, ouvindo cada som da mata lá fora. O vento passando pelas telhas parecia arrastar algo. E à medida que a noite avançava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Horácio dormiu mal também. A respiração dele parecia pesada, como se um medo silencioso estivesse sentado no peito dele. E eu não fazia ideia de que aquela seria a última noite tranquila antes do terror começar de verdade. Era quase madrugada quando acordei com um barulho que não parecia desse mundo. No começo, era só um murmúrio vindo da estrada, algo distante, como quando o vento traz um lamento perdido. Mas, em segundos, aquilo cresceu. Ficou mais forte, mais afiado, mais desesperado. Levantei assustada, procurando Horácio ao meu lado. Mas a cama estava vazia. O coração gelou. Saí tropeçando até a porta do quarto e encontrei meus pais na sala, parados, como se escutassem uma coisa que não queriam acreditar que fosse real. Minha mãe segurava um rosário com tanta força que seus dedos estavam brancos. Não fala nada, meu pai sussurrou, sem tirar os olhos da janela. Foi aí que eu ouvi claramente. Gritos. Gritos tão profundos que parecia que vinham do chão. E misturados com eles, latidos. Muitos. Não eram latidos normais, eram latidos de cães enfurecidos, como se estivessem perseguindo algo, ou fugindo de algo. E então, ouvi o que me fez gelar até os ossos. O galope. Não era o trote de um cavalo comum. Era pesado, violento, como se cada passo rasgasse a terra. Ele vinha rápido pela estrada, cada vez mais perto, até que parecia que estava bem na frente da nossa porta. E foi aí que o clarão apareceu. Uma luz forte demais, avermelhada, atravessou as frestas da porta, da janela, do telhado, iluminou tudo como se um grande fogo tivesse descido a estrada correndo a toda velocidade. A casa tremia, as paredes pareciam respirar, e nós não conseguíamos nem piscar. Senti um peso no ar, uma presença, algo tão ruim que parecia querer entrar na casa e arrancar o ar dos nossos pulmões. O galope passou, os gritos passaram. A luz sumiu, e o silêncio que ficou foi pior que o barulho. Enquanto meu pai trancava as janelas às pressas, Horácio entrou pela porta da cozinha, pálido, tremendo.
dizendo que viu uma coisa na estrada, mas que não tinha coragem de descrever. Naquela noite, eu entendi que algo maligno, algo antigo, tinha despertado. E a quaresma ainda estava no começo. Depois daquela noite, dormir virou um luxo que ninguém mais tinha naquela casa. Quando o sábado chegou e Horácio precisou ir dormir no prédio onde trabalhava como vigia, eu quase implorei para ele não ir. Mas ele precisava, era o serviço dele, e a renda abagente não permitia recusas. Fiquei com meus pais, mas a verdade é que nenhuma companhia parecia suficiente diante do que tínhamos ouvido. A estrada, que durante o dia era só poeira e mato, virou um corredor de presságios. Cada sopro de vento, cada estalo do telhado, cada galho batendo no muro, parecia um aviso. E naquela noite, a coisa voltou. Mais forte. Começou como antes, um grito distante, fino, mas dessa vez foi seguido de um som ainda mais assustador. Um esturro, como se algo estivesse sendo rasgado, como se alguém gritasse com a garganta cheia de fogo. Os cães começaram a latir em pontos diferentes da mata, como se corressem em círculos tentando escapar. Eu abracei minha mãe. Meu pai, firme, foi até a janela, mas não teve coragem de abrir. "Não olha, Yolanda, não olha!" ele murmurou. E então veio o galope, muito mais rápido, muito mais pesado. A sensação era de que um animal enorme corria sem direção, deixando marcas invisíveis no chão. A luz voltou também, mas dessa vez, além do clarão, veio um calor estranho, como quando alguém passa segurando uma tocha gigantesca. Tudo dentro da casa vibrou. Quando o galope passou diante da porta, a luz atravessou as frestas com violência, e eu juro, por um segundo, parecia que uma sombra se movia atrás dela, como se algo estivesse procurando alguém. Depois, silêncio. Um silêncio cheio de perguntas que ninguém teve coragem de fazer. Horácio só voltou de manhã. Chegou pálido outra vez, tremendo como se tivesse passado a noite inteira ouvindo batidas na porta. Disse que tentou dormir, mas a cada cochilo acordava com a sensação de que alguém caminhava ao redor do prédio. Eu queria acreditar que aquilo ia parar, que era só uma fase estranha da quaresma. Mas dentro de mim, eu sabia. Aquilo estava voltando para alguém. E cada noite chegava mais perto. Na segunda-feira à noite, Horácio chegou do trabalho com o mesmo olhar inquieto das outras vezes. Não esperou nem eu perguntar. Entrou, tirou o sapato com pressa e me chamou para a área dos fundos, como se tivesse medo de falar aquilo dentro de casa. "Horácio, Yolanda, eu vi ela de novo." Meu estômago gelou na hora. Eu sabia de quem ele estava falando. "A tia Lúcia?" Ele assentiu devagar, respirando fundo. Mas dessa vez não foi igual. Eu estava voltando do trabalho quando vi uma luz fraca na beira da estrada. Pensei que fosse moto, carro, qualquer coisa. Mas era ela, parada, olhando para o mato, como se esperasse uma brecha para entrar. E entrou Yolanda. Entrou devagar, como quem conhece o caminho no escuro. Um arrepio subiu pelas minhas costas. A mata daquela parte do povoado era fechada, quase nunca usada. Não tinha casa, não tinha trilha, e ninguém tinha motivo para ir para lá, ainda mais de noite. "Você chamou por ela?" Perguntei, mesmo que sabendo que Horácio nunca faria isso. Ele arregalou os olhos, como se eu tivesse dito um absurdo. "Claro que não, só fiquei olhando." E Yolanda, no mesmo instante que ela sumiu no mato, eu ouvi aquele galope. Não deu nem 20 minutos. Vinha da mesma direção. Eu senti meus joelhos fraquejarem. A coincidência era grande demais para ser ignorada.
E o pior é que, lá no fundo, eu já sabia. As histórias antigas voltaram à minha cabeça. O abandono, o noivo que voltou padre, o isolamento, os cochichos, a amargura. Aquela mulher carregava uma dor que ninguém entendia, e talvez algo muito mais profundo do que dor. Mas naquela noite, quando fiquei sozinha em meu quarto, só consegui repetir a mesma pergunta que martelava meu peito. E se ela não fosse apenas uma velha solitária? O vento uivou do lado de fora, arrastando terra e galhos secos pela estrada. E por um instante, jurei ouvir um galope distante, bem no onde Horácio disse que tia Lúcia entrou. O destino daquela mulher e a criatura que nos aterrorizava estavam ligados de um jeito que eu ainda não compreendia. Mas muito breve, eu compreenderia. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. O ar estava pesado, parado, como se o próprio vento tivesse medo de passar pela estrada. Eu tentava fechar os olhos, mas cada som parecia um aviso. A mata rangia, o telhado estalava, até o silêncio carregava alguma coisa. E então, tudo recomeçou. Primeiro um grito, depois outro, mas dessa vez eram piores, rasgados, doloridos, como se viessem de alguém que queimava por dentro. Os latidos começaram a ecoar de todos os cantos, como se os cães estivessem cercando algo que não conseguiam enfrentar. Meu pai levantou devagar e foi até a janela. "Não olha, Yolanda", ele murmurou, mas abriu só uma fresta, suficiente para ver. O galope surgiu tão rápido que fez a casa tremer. Era forte, violento, como se o chão estivesse sendo rasgado. O clarão atravessou tudo de novo. Portas, janelas, telhado. Dessa vez era mais brilhante, mais quente, mais vivo. Meu pai fechou a janela com força, o rosto branco como cal. Eu vi. Deus me perdoe, mas eu vi. Meus olhos se encheram de lágrimas. "O que era, pai?" Ele respirou fundo, a voz tremendo pela primeira vez na vida. Não era bicho. Não era gente. Era fogo, Yolanda. Um fogo que corria como cavalo. E eu vi. Um vulto no meio dele. Um vulto de mulher. O silêncio ficou pesado demais. Eu só conseguia pensar em tia Lúcia. E foi aí que meu pai, com o olhar fixo no chão, disse o que ninguém queria lembrar. Antigamente, o povo falava que mulher que se deita com padre vira assombração, uma mula flamejante que corre sem cabeça, gritando pelo que perdeu. As peças começaram a se encaixar. O noivo que virou padre, a amargura, o isolamento, a presença dela nas mesmas noites, a entrada na mata, o clarão, os gritos. Mas uma pergunta martelava dentro de mim, rasgando o pouco de calma que ainda restava. E se não era só lenda? Naquela madrugada, eu entendi que estávamos lidando com algo antigo, algo que carregava mais dor do que maldade. E o pior, aquilo estava ficando cada vez mais perto. Antes de continuar, se você ainda está aqui me ouvindo, é porque já sentiu esse arrepio subindo pela pele. Então faz o seguinte, segura firme, respira fundo, porque daqui para frente a história não volta mais para a luz. Quando a última noite da quaresma começou, o povoado inteiro parecia suspenso no ar. Não tinha som de grilo, de vento, de nada. Era como se alguém tivesse desligado o mundo. Até os cachorros, que viviam latindo, ficaram mudos, escondidos debaixo das casas. Eu, Horácio e meu pai nos reunimos na sala. Ninguém falava, mas todos sabíamos. Aquela seria a noite decisiva. Ou a criatura passaria novamente, ou algo muito pior aconteceria. E foi quando Horácio contou algo que tinha escondido de mim. Yolanda, ontem quando eu estava voltando, achei um pedaço de pano queimado perto de onde eu vi a tia Lúcia entrar na mata. Parecia parte de vestido, ou de batina. Não sei explicar. Ele tirou do bolso um pano escuro, retorcido, com a beirada derretida. No instante em que toquei, um arrepio subiu pelo meu braço inteiro,
como se aquilo tivesse vida própria. Isso aí não é coisa boa, meu pai disse, afastando a mão. O vento soprou forte do lado de fora, mas sem direção, como um suspiro de aviso. E naquela mesma hora, o cheiro de queimado invadiu a casa, tão forte que fez meus olhos arderem. Ela tá vindo, murmurei, sem saber se falava da criatura ou de tia Lúcia. Decidimos que naquela noite não íamos só esperar, íamos tentar entender. Meu pai pegou a lamparina, Horácio levou uma corda e um terço antigo. E eu levei coragem, porque era a única coisa que sobrou. Seguimos para a varanda e esperamos. O mundo parecia segurar a respiração, e pela primeira vez não ouvimos o galope começar. O que ouvimos foi pior: passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando na terra seca, vindo diretamente para nossa porta. Os passos pararam bem diante da nossa porta. A lamparina na mão do meu pai tremia tanto que a luz parecia respirar. Horácio segurava minha mão com força, como se soubesse que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O silêncio durou poucos segundos, mas foi o suficiente para me marcar pelo resto da vida. Então, a luz surgiu. Não como um clarão passando pela estrada, como nas outras noites. Dessa vez, começou ali, na frente da nossa porta. Um brilho vermelho, vivo, crescendo como fogo soprando de dentro da terra. A madeira estalou, as paredes vibraram, e no meio daquele brilho, uma sombra apareceu. Eu reconheci na hora. O contorno era feminino, baixo, curvado, o vestido rasgado, derretido nas bordas como se tivesse queimado por dentro. Meu Deus! Sussurrou meu pai. A sombra avançou e quando a luz iluminou o rosto, eu juro que meu coração parou. Era a tia Lúcia, mas não a mulher que a gente conhecia. Os olhos dela estavam fundos, cheios de uma tristeza tão profunda que parecia século dentro daquela pele. A boca tremia, como se ela quisesse pedir socorro, mas não tivesse mais voz. E então, atrás dela, surgiu a outra forma, a verdadeira. Um corpo de fogo, sem cabeça, gritando como se o mundo inteiro queimasse dentro dele. A mula sem cabeça se ergueu atrás de tia Lúcia como uma sombra ardente, respirando luz e desespero. Os gritos ecoaram e a casa quase caiu com a força daquela presença. Foi então que eu entendi. Aquilo não estava ali para atacar. Estava ali porque não conseguia mais ir embora. Tia Lúcia virou lentamente o rosto para nós e quando estendeu a mão, vi algo preso no punho dela. Um terço queimado, igual ao pano que Horácio encontrou na mata. A mulher tentou falar, mas o som veio pela criatura atrás dela, como se as duas fossem uma só dor. Acaba! Aquela palavra atravessou minha alma. Meu pai levantou a lamparina, Horácio segurou o terço dele com força. Eu não sei qual de nós fez primeiro, mas jogamos o terço ao chão, bem entre a mulher e a criatura. A corrente estalou quando bateu na terra seca. E então aconteceu. O fogo da criatura se contorceu, rugiu, e a chama começou a diminuir, como se algo estivesse puxando sua força. Tia Lúcia caiu de joelhos, chorando sem lágrimas. A luz se partiu. O galope cessou, e o silêncio voltou. Dessa vez, um silêncio de fim. Quando levantamos a lamparina de novo, tia Lúcia não estava mais lá, nem a criatura. Só restava o terço, ainda quente, pulsando na terra como um coração que finalmente parou. A maldição tinha sido quebrada, mas não sem levar um pedaço de cada um de nós. Depois daquela noite, nunca mais ouvimos gritos na estrada, nunca mais vimos clarões,
Nunca mais sentimos aquele peso que parecia rasgar o ar. Era como se a própria mata tivesse respirado aliviada. Na manhã seguinte, meu pai encontrou marcas no chão, mas não eram pegadas comuns. Pareciam queimaduras profundas circulares, como se ferraduras incandescentes tivessem caminhado por ali durante anos e só agora tivessem parado. No centro delas, o terço que jogamos no chão havia se partido em dois, frio pela primeira vez. Horácio ficou dias sem conseguir falar direito sobre o que vimos. E eu não conseguia dormir sem acender uma vela. Meu corpo parecia mais leve, mas minha alma não. Carregamos um pedaço daquela mulher, daquela dor, daquele fogo. Quando a quaresma terminou de vez, decidimos mudar dali. Meus pais venderam a casa, Olga foi morar mais perto da cidade e eu e Horácio seguimos para um bairro mais movimentado. Talvez fosse covardia da nossa parte, mas às vezes fugir não é falta de coragem, é sobrevivência. Nunca mais soubemos de tia Lúcia. Ninguém soube. Alguns diziam que ela foi vista indo em direção à mata naquela noite e que não voltou. Outros juravam que encontraram a porta da casa dela aberta pela primeira vez em décadas, mas que nada havia lá dentro, nem móveis, nem roupa, nem poeira. Era como se ela nunca tivesse vivido ali. O que eu sei é outra coisa. Eu sei o que eu vi, o que escutei, o que senti. E sei também que certas dores viram maldição. E certas maldições só terminam quando encontram alguém disposto a encarar o escuro. Hoje, muitos anos depois, ainda acordo às vezes com um cheiro leve de queimado no ar, como se alguém tivesse corrido pela estrada da minha memória e deixado um traço. Não sei se é lembrança ou aviso, mas se você ouviu minha história até aqui, então já deve ter sentido alguma coisa também. Então faz assim, curte esse vídeo, se inscreve no canal e conta pra mim. Você dormiria sozinha depois de ouvir passos na porta durante a quaresma? Porque algumas histórias terminam, mas algumas apenas ficam esperando a próxima noite.